Olá, meus queridos irmãos, amigos, vocês que têm nos acompanhado aí nas redes sociais. Hoje nós estamos dando continuidade à série de mensagens sobre o Evangelho de Marcos e nós vamos falar sobre a autoridade de Jesus, a autoridade que ele tem, né, sobre os ensinos, sobre os espíritos, sobre as doenças, sobre tudo. Hoje nós vamos começar falando sobre a autoridade de Jesus. Então, abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 21 ao 28. Diz assim: Eles foram para Cafarnaum, e logo que chegou o sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficavam maravilhados com o seu ensino, porque eles ensinavam como alguém que tem autoridade e não como os mestres da lei. Justo naquele momento, na sinagoga, um homem possesso de um espírito imundo gritou: O que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei quem tu és, o Santo de Deus. Cale-se e saia dele, repreendeu Jesus. O espírito imundo sacudiu o homem violentamente e saiu dele gritando. Todos ficaram tão admirados que perguntavam uns aos outros: O que é isso? Um novo ensino? E com autoridade? Até os espíritos imundos ele dá ordens e eles lhe obedecem? As notícias a seu respeito se espalharam rapidamente por toda a região da Galileia. A partir desse ponto aqui do Evangelho de Marcos, nesse capítulo 1, né, Marcos ele começa a apresentar a descrição do crescente ministério, né, do crescente desenvolvimento do ministério de milagres realizados por Jesus. Ministério pelo qual se comprova, né, a mensagem e a autoridade messiânica do servo. O primeiro milagre registrado por Marcos é a libertação de um endemoniado na sinagoga de Cafarnaum. Este fato serviu para demonstrar que Jesus ele tinha autoridade sobre os demônios. E lhe valeu, né, também a reputação de ser um mestre que combinava ensino sadio e poder. Com base nesta premissa, então, nós vamos destacar no texto alguns pontos importantes sobre a autoridade de Jesus. O primeiro ponto importante é que a autoridade de Jesus é manifestada em sua atitude, na forma como ele age nos ambientes. Versículo 21 diz: Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Quando Jesus entra, ele já começa a ensinar as pessoas, porque já se percebe nele uma diferença, algo novo. Para destacarmos, né, a autoridade de Jesus nesse texto, é preciso entender o que significa autoridade. Então, segundo o dicionário, autoridade é o direito que determina o poder para ordenar, poder exercido para fazer com que alguém obedeça. Quem possui muito conhecimento em determinada área ou assunto, e tipo de personalidade que faz com que alguém tenha domínio sobre outra pessoa. Observando então essa afirmação aqui do dicionário e comparando-a com o texto bíblico em questão, percebe-se que esta passagem está intimamente ligada à postura apresentada por Jesus. E o que seria então a sinagoga citada no texto bíblico, para a gente poder entender o contexto? Vamos lá, a sinagoga era uma instituição religiosa de grande importância existente entre os judeus daquele tempo para estudar as escrituras sagradas. Então, vamos tentar contextualizar isso. É como se Jesus ele tem a autoridade, porque vocês viram o significado ali do dicionário, uma pessoa que tem conhecimento de uma determinada área ou assunto. Então Jesus ele tinha autoridade, e a sinagoga era o local onde essas pessoas se reuniam para discutir e debater sobre o mesmo assunto, no caso, as escrituras sagradas. Hoje seria como se fosse a nossa escola bíblica, onde nós chegamos com cada um com seu conhecimento acerca daquilo que estudou em casa durante a semana e senta-se para se debater ali o assunto daquela semana. Então, Marcos ele diz que Jesus, ao entrar neste ambiente, ele começa a ensinar.
Só esta informação já nos revela duas situações importantes acerca de Jesus, duas coisas importantes acerca de Jesus. Primeiro, ele possuía muito conhecimento no assunto que ele ensinava. Segundo, ele tinha personalidade forte e domínio da situação. Porque o que acontecia? Era costume, nas sinagogas, de permitir que mestres visitantes participassem das reuniões e Jesus, assim como Paulo, eles chegavam, por eles terem conhecimento, eles chegavam nas sinagogas e as pessoas os convidavam para compartilhar do seu conhecimento. Alguns exemplos disso, quer ver? Atos dos Apóstolos, nós vamos ver aqui Paulo entrando na sinagoga, Atos capítulo 13, versículo 15. Nós vamos ver Paulo entrando na sinagoga e também ensinando. Atos 13, 15. Depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga lhe mandaram dizer: Irmãos, se vocês têm alguma mensagem de encorajamento para o povo, falem. Então nós vemos aqui Paulo, e Barnabé entrando ali na sinagoga e os irmãos dando oportunidade para eles. Também em Atos 14, 1, Atos 17, 12 e Atos 18, 4, nós também vamos encontrar isso. E Jesus ele se aproveitou desse costume para ensinar-lhes sobre o reino de Deus, como quem tem autoridade, como diz no versículo 22 de Marcos. O segundo ponto importante que nós encontramos no texto é que a autoridade de Jesus ela é evidenciada no seu caráter. Ela é evidenciada no caráter. Versículo 22 diz assim: Todos ficavam maravilhados com o seu ensino, porque lhes ensinava como alguém que tem autoridade e não como os mestres da lei. Marcos relatou, em muitas ocasiões, o espanto que os ensinos e as ações de Jesus produziam nas pessoas. Vejamos alguns exemplos. Quer ver? Marcos capítulo 2, versículo 12 diz: Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos. Eles ficaram atônitos e glorificavam a Deus, dizendo: Nunca vimos nada igual. Marcos capítulo 6, versículo 2 diz assim: Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga e muitos dos que o ouviam ficavam admirados. De onde lhe vêm estas coisas? Perguntavam eles. Que sabedoria é essa que lhe foi dada? E esses milagres que ele faz? Então, nós temos ainda Marcos 7,37, que diz: O povo ficava simplesmente maravilhado. E ainda temos outros textos, eu poderia citar aqui outros textos para vocês em Marcos, como Marcos 5, 20 e 42, Marcos 6, 51, Marcos 10, 26, Marcos 11, 18 e Marcos 15, versículo 5. Em todos esses casos, era a autoridade pertencente de Jesus que deixava os outros admirados. Era essa autoridade que existia em Jesus, que pertencia ali a Jesus, que deixava as pessoas admiradas com os seus ensinos. A palavra-chave aqui, então, que nós encontramos no texto é a autoridade. E ela vem do grego exousia, que é autoridade, poder demonstrado em assuntos judiciais, políticos e sociais. Então, Jesus, quando nós olhamos para as mensagens de Jesus, ele misturava tudo isso. Ele trazia assuntos de todas essas áreas dentro dos seus ensinos. Ele não mencionava as autoridades humanas, como os mestres da lei, porque a sua autoridade provinha diretamente de Deus. Esta era uma grande diferença ainda entre Jesus e os mestres da lei, porque os mestres da lei eles falavam baseados nos profetas e nas leis de Moisés e eles falavam baseado muitas vezes em outros mestres da lei. Por exemplo, eles eram submissos a outras pessoas e eles falavam baseado naquilo que ouviram da outra pessoa. Jesus não, Jesus ele falava como quem tem a própria autoridade e não como quem imita ou transmite a autoridade de outra pessoa. Então, Mateus capítulo 28, versículo 18 diz: Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra.
Então, nesse segundo ponto, né, nós vimos que a autoridade de Jesus, ela é evidenciada no seu caráter. Jesus, ele mostrava isso pessoalmente para as pessoas. E por último, a autoridade de Jesus é confirmada na sua palavra. Versículo 25 diz: cale-se e saia dele. Repreendeu Jesus. A expressão cale-se aqui tem por significado seja amordaçado, ou seja, é como se estivesse amarrando, amarrando um pano, vedando, né, a boca para que não pudesse falar. A autoridade de Jesus, ela silencia os gritos estridentes do endemoniado, demonstrando sua insatisfação como testemunho do demônio acerca da sua autoridade messiânica. Porque Jesus, ele não queria que aquilo fosse divulgado daquela forma. Ele sabia que a autoridade deveria ser divulgada, ele sabia que o cumprimento profético messiânico deveria ser divulgado, mas ele não queria que fosse divulgado daquela maneira, daquela forma, porque ele sabia que isso traria, né, uma interferência no seu ministério, porque Jesus tinha os seus planos de como ele gostaria que aquilo andasse, de como o seu ministério crescesse. Imagina hoje, quantos pastores em igrejas gostariam, né, que as suas igrejas crescessem, muitas vezes agem de forma precipitada em algumas coisas e a igreja cresce assustadoramente e de repente ela cai, ela afunda de uma forma assim também extraordinária. Jesus sabia disso. Jesus tinha consciência disso. Ele sabia que a fama, ela leva a uma ascensão muito rápida, mas também a uma queda muito rápida. Então ele entendia que o seu ministério era um ministério a ser levado com paciência, devagar, alcançando as pessoas da forma mais clara possível, para que ninguém viesse também enganado ou viessem somente pensando e esperando os milagres deste Deus, mas viesse pelo poder da palavra que Jesus tinha. Então, por não ser ainda o tempo dessa informação ser revelada ao mundo, a libertação do endemoniado dentro da sinagoga de Cafarnaum demonstra a autoridade do servo sobre os demônios e lhe confere grande reputação. E eu quero aqui recapitular com vocês e fazer agora uma aplicação da seguinte forma: a autoridade de Jesus, ela foi manifestada na atitude. E aí eu pergunto para você, você que vive uma vida cristã, você pode dizer que você tem a autoridade que tinha em Jesus, demonstrada nas ações que você exerce no seu dia a dia? Naquilo que você faz, nas suas atitudes? Será que você pode chegar num determinado lugar e demonstrar ali para todas as pessoas presentes que você tem uma autoridade vinda dos mais altos céus, vinda do Espírito Santo de Deus que habita em você? Jesus tinha essa autoridade. E nós, como crentes em Cristo, também precisamos ter essa autoridade. Ela precisa estar presente em nossa vida. Segundo, Jesus ele tinha autoridade manifestada no seu caráter, na sua vida, no seu falar. Ele demonstrava isso no seu viver. Será que nós podemos dizer que a autoridade do Espírito Santo, de Cristo Jesus, na nossa vida, ela se manifesta no nosso caráter, na nossa moral, na nossa ética? Será que as decisões que eu tomo, será que aquilo que eu faço representam o caráter de Cristo em mim? Então, a autoridade de Cristo, ela está também no meu caráter. Ela está também na minha ética, na minha moral. E isso depende da palavra de Deus e depende de como nós seguimos as orientações do Espírito Santo. E por último, a autoridade de Jesus era confirmada na sua palavra. E aí eu pergunto para você, você, cristão, você que conhece a Cristo, você tem autoridade na sua palavra? Você é uma pessoa que pode dizer sim, como diz Jesus, né, ensinando aos seus discípulos na palavra, que a nossa palavra, a palavra do crente tem que ser sim, sim e não, não. Não pode ser nada no meio termo. Nós precisamos ter palavra firme, nós precisamos ter postura, nós precisamos ter
um posicionamento, e de preferência um posicionamento que seja firmado aqui, ó, na palavra de Deus. Quando alguém reconhece a autoridade de Jesus e o aceita, com a razão, todo o problema da sua volta é solucionado, pois os ensinamentos de Jesus transformam a vida das pessoas. Os ensinamentos de Jesus têm provocado em você essa mudança? Será que você pode dizer que hoje, através da mudança que Jesus fez na sua vida, você tem a autoridade dele para repreender o mal, para corrigir o erro de alguém, para exortar, como o apóstolo Paulo ensina lá em 1 Timóteo? Você teria essa autoridade? Esses ensinamentos vindos da autoridade de Cristo têm mudado a sua vida? Minha oração, meu querido, minha querida, você que tem nos assistido, que tem nos acompanhado, é que o exemplo de Cristo seja forte na sua vida e que a autoridade dele sobre toda a situação da sua vida também mostre que você tem a autoridade de Cristo em você. Pense nisso. Busque na palavra de Deus, busque se transformar. Busque exercer a autoridade que Cristo dá a você. Lá em Atos capítulo 1, versículo 8, ele disse que nós temos o poder que vem do Espírito Santo que desceu sobre nós, para que nós fôssemos suas testemunhas, ou seja, para que nós propagássemos, para que nós contássemos aquilo que ele fez em nós para todas as outras pessoas, a começar pela nossa cidade, a começar pela nossa casa. Então, você tem poder, você tem a autoridade de Cristo. Basta você buscá-lo com fé e estando, né, diante sempre da presença dele. E você vai sentir esta autoridade do Senhor também sobre a sua vida. Que Deus te abençoe.